Os insetos são o grupo mais diverso de organismos do planeta. As plantas, os fungos e todos os outros animais juntos não podem se equiparar ao seu número de espécies. Mas por que será que é assim? Eles voam, andam e até nadam. Eles comem de tudo: plantas, coisas em decomposição e até outros insetos. Eles existem nos mais inóspitos ambientes do planeta. Aí, eles estão em todos os lugares, não é possível. É barata, tesouro, mosquito. Opa, me chamaram? Ah, não, sai daqui. Poxa. Mas por que você não morre? Porque eu sou resistente. Tá bom. Não, tá horrível. Acho que a gente vai ter que fazer uma explicação um pouco mais detalhada pro tudo. Tá bom, voltar então. Lágrimas. Era uma vez um lindo mosquitinho. Ele tinha lindas anteninhas plumosas. Um par de asas para ele voar onde bem entendesse. E um aparelho bucal do tipo picador para ele, bem, picar pessoas, ser irritante e transmitir doenças. Mas o que faz um mosquito ser um mosquito e não um cachorro ou uma plantinha? A resposta está no DNA, que traz todas as informações que fazem cada ser vivo nesse planeta ser do seu jeitinho. No caso dos animais, como nós e os mosquitinhos, esse DNA vem um pouco do papai e um pouco da mamãe, e eles se unem para formar você e os mosquitinhos. Podemos pensar no DNA como um livro de receitas de família, que contém nele várias receitas, para tudo quanto é tipo de coisa. Algumas mais ou menos úteis, algumas que são feitas sempre, outras só para ocasiões especiais, e algumas coisas que nem receitas são. O livro de receitas existe para ser usado, e ele é usado muitas vezes, então erros estão fadados a acontecer. Num livro de receitas, um erro bobo pode mudar o sentido de algo. O ingrediente de uma receita pode ser esquecido, ou às vezes seções inteiras podem ser eliminadas. No DNA, as mesmas coisas podem acontecer, e nesse caso, dizemos que houve uma mutação. Mas aí são bases nitrogenadas de genes, ao invés de ingredientes e receitas. Mas em ambos os casos, os efeitos tendem a ser similares. Uma mutação pode não ter efeito algum, pode ter um efeito enorme e que impede que a vida ou o cupcake exista, exceto como um desperdício da preciosa energia do universo. Nesse caso, chamaríamos de uma mutação deletéria. Ou ainda ele pode ser só diferente, e ainda exercer sua função como cupcake, igual a qualquer outro cupcake. Quer dizer, isso é verdade naquele momento. O futuro é incerto, e é importante lembrar que tudo existe em um certo ambiente, tanto os cupcakes quanto os organismos vivos. No caso dos cupcakes, esse ambiente pode ser uma panificadora, e uma panificadora, como vivemos numa sociedade capitalista, tem como objetivo gerar lucro. Por isso, os produtos que vendem mais em um dia, no outro, são feitos em maior quantidade. Os animais podem até não viver em uma sociedade capitalista, mas eles também têm um objetivo supremo: se reproduzir. Então, quando o organismo se reproduz mais em uma geração, na próxima ele existe em maior quantidade. E isso pode levar a algumas situações. Essa é uma situação hipotética na qual todo mundo é igual, uma população homogênea. Não só isso é uma péssima estratégia no universo da panificação, mas também no universo da seleção natural. Porém, isso facilita a explicar a próxima situação. Opa! Agora, nessa segunda situação, algo mudou. Temos um segundo sabor aqui no meio, que é tão desejado pelos clientes como o sabor que eles já estão acostumados. Numa panificadora, isso pode ser fruto de algum confeitor que fez cagada, mas na natureza, a gente chamaria isso de uma mutação, algo que mudou o DNA e fez com que o organismo, nesse caso o cupcake, fosse diferente dos demais. Mas, nesse caso, ser diferente não é bom nem ruim, só não faz diferença. O cupcake continua igualmente desejado e o organismo continua se reproduzindo como sempre. E dessa vez, outro erro aconteceu, mas esse muito mais desastroso. O bolinho foi absolutamente estragado porque esqueceram de colocar cobertura nele. E quem gosta de um bolinho sem cobertura? Esse bolinho não vai vender. Então, ninguém vai ousar fazer um bolinho igual no dia seguinte. Com o organismo, isso também pode acontecer. E é até o que vem à cabeça muitas vezes quando pensamos em mutação. Uma mutação pode afetar demais a capacidade de um organismo sobreviver. E nesse caso,
ela é simplesmente deletéria e não segue nas próximas gerações. Aqui, como vemos, aconteceu algo diferente. Todos os bolinhos de chocolate venderam, mas sobrou alguns de baunilha. Isso manda uma mensagem clara para o dono da panificadora. Faça mais bolinhos de chocolate amanhã porque eles estão em alta. E se amanhã isso se repetir e os bolinhos de chocolate venderem mais do que os de baunilha, a frequência de bolinhos de chocolate vai tender a aumentar e a dos de baunilha vai diminuir, até que eles desapareçam ou sejam minoria. Em organismos vivos, isso é parecido com quem vende mais. Quem se reproduz mais, também existe em maior quantidade na próxima geração. A grande pergunta é o que, de repente, faz com que cupcakes de chocolate vendam mais do que os de baunilha. Ou melhor, o que faz com que um organismo se reproduza mais do que o outro. Ah, é complicado. Os bolinhos, a gente ainda pode tentar entender as tendências de mercado. Mas para um bicho, como um mosquito, a gente tem que entender a vida deles. Para eles se reproduzirem, eles primeiro precisam chegar da cidade, o que envolve comer, ter um lugar para crescer, achar um parceiro e não morrer. Mudanças nisso podem piorar a capacidade de se reproduzir. Mas como a gente viu com os bolinhos, e os mosquitos são assim também, eles não são todos iguais. Ao longo do tempo, os bichos acumulam mudanças. E é por isso que eu sou diferente de você, por isso que existem bolinhos de chocolate e de baunilha, e por isso que existem mosquitos normais e resistentes. Essas mudanças, na hora que surgem, podem não significar nada, como aconteceu com os bolinhos. Mas se algo muda, e as coisas sempre mudam, elas podem fazer toda a diferença. Se de repente todo mundo só quer bolinhos de chocolate, a panificadora vai reduzir muito a quantidade de bolinhos de baunilha. E se de repente surge um inseticida que mata quase todos os mosquitos menos alguns que por mera sorte tinham uma mutação que não os deixava morrer para isso, os chamados resistentes, eles sobrevivem. E por serem os únicos que se reproduzem e deixam descendentes, na próxima geração são eles quem vão ser a maioria. Isso ao longo do tempo acaba em uma população que a maioria dos indivíduos é resistente. E isso lembra do mosquito, onde tudo começou. Tá, resistente? O que isso significa? Tem mutações no meu DNA, tipo, que eu não vou outra. O que é que seja essa coisa aí que você fica jogando na minha cara? Isso aqui é um inseticida. Respeita. Eu estou no meio da mata, é óbvio que eu tenho que andar com esse troço aqui. Por quê? Qual que é o teu problema? Você é meu problema. E por que você não morre? Porque eu tenho mutações no meu DNA. Eu sei, você já me falou isso, mas... Tá, mas é só você que é assim ou existem mais mosquitos igual você? Ah, não, acredito, existem muitos mais. Nós somos tipo uma grande família, assim. Todo mundo morre juntos. Não, tá brincando, né? Não. Infelizmente, não é sobre começar a virar praga, mas sobre já ser. Grupos de mosquitos resistentes já existem, e eles são um problemão, porque mosquitos não se limitam a ser irritantes, mas também ajudam a transmitir doenças. A malária é uma delas. Na África, populações xenófobas, que é o mosquito que transmite a malária, contribuem ainda mais no problema que essa doença já é. Ficar doente com malária já é devastador, mas ficar doente com malária quando você vive em uma comunidade que não necessariamente tem os recursos para tratá-la é ainda pior. Isso acaba ceifando muitas vidas. Por isso, muitas vezes a chave está na prevenção. Para isso, inseticidas são aplicados em ambientes ou objetos, como paredes e mosquiteiro, e duram por algum tempo. E isso é importante para evitar danos ainda maiores causados pelos mosquitos e pela malária. Quando a população de mosquitos desenvolve resistência ao inseticida, lascou-se, já que eles são um dos jeitos chaves de prevenir a transmissão. E não para por aí. O mecanismo evolutivo explicado lá atrás com os bolinhos não vale só para os mosquitos, não. Isso vale para bactérias, com superbactérias se tornando um problema cada vez maior dentro e fora dos hospitais, e também para ervas daninhas e pragas agrícolas, muitas que são resistentes a seus herbicidas e pesticidas. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Você pode se perguntar. Eu não vivo numa área com malária, nem sou um agricultor. Bem, esses são problemas do coletivo e que de alguma forma podem chegar até você, e você como cidadão pode ajudar. Por serem problemas de todos nós, políticas públicas acabam sendo necessárias para resolver essas questões. Então, cabe a todos nós se assegurar que essas políticas sejam implementadas. Mas
Isso significa que você morre ou tipo, você é imortal? Não, sou imortal. Tá, então se eu bater em você, você morre. Sim.